Lúcio, nosso querido professor Naldo, professor Everton, que tem nos ajudado tanto com a técnica, o Anderson com o piano, o pastor Paulo Dias ali no violão, Davi, o Paulo é seu irmão. Também agradeço a Sandra por ter vindo apoiar a lição, com a lição da Escola Sabatina hoje. Tia Carla, muito bom te ver, tia Carla, que saudade, quanto tempo. A minha gatinha sentada bem ali ao lado da tia Carla. Enfim, obrigado a cada um dos senhores, a Sônia que já se foi, obrigado a Silvia e a Angélica pela mensagem a historinha das crianças, que tem sido uma maravilha, tem sido uma bênção. Obrigado a você que está nos acompanhando. Aqui na América, nós temos os irmãos daqui da igreja de Brockton, de Taunton, de Brockton, nós temos os irmãos de Dorchester, da igreja de New England, temos irmãos da igreja de Malden, seguramente temos de outras igrejas, como New Bedford, eu estou seguro que sim, mas também há irmãos nossos em Angola nos acompanhando, há irmãos nos acompanhando de Cabo Verde, há irmãos em Portugal, há irmãos no Brasil, em diferentes partes do Brasil, Minas Gerais, eu já vi ali pessoas de Minas Gerais, pessoas da Bahia, pessoas de Roraima, São Paulo, enfim. Obrigado a todos vocês por estarem conectados com Deus e conosco para os momentos que se seguem. Nossa mensagem desta manhã tem como título, como os senhores já podem ver, o perigo das coisas pequenas, ou o perigo das pequenas coisas. O texto é baseado, o texto básico que nós usamos para as nossas considerações é Cantares. Cantares, capítulo 2, no versículo 15, onde o sábio Salomão diz: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu decidi trazer esse tema depois de parar para refletir um pouco sobre o que está causando esta pandemia global. Nós estamos com o globo envolto numa verdadeira convulsão, e tudo isso causado por um vírus tão pequeno. Ou seja, estamos diante de um problema tão grande, criado por um vírus tão pequeno que ele é medido em nanômetro. Eu não sei se você já conhecia esse termo, mas um nanômetro é 1/1000 de 1 milímetro. 1 milímetro é um tracinho aí que você tem numa régua, não é esse? Botei a seta aí para ajudar a identificar. Então veja, você pega agora esse espaçozinho aí de 1 milímetro e divide em 1 milhão de partes. E aí você tem então os nanômetros. E o tamanho do coronavírus é de 70 a 90, varia de 70 a 90 nanômetros. Esse foi o tamanho do coronavírus, do novo coronavírus, que foi observado no microscópio eletrônico, e varia aí entre 70 a 90 nanômetros. Ou seja, uma crise tão grande, um problema tão amplo, criado por algo tão pequeno. Tão pequeno. Irmãos, além do tamanho, uma outra coisa que me chamou a atenção, uma outra característica do novo coronavírus que me chamou a atenção, é um dos principais sintomas que ele provoca. Os senhores sabem que um dos principais sintomas provocado por esse novo coronavírus é a síndrome respiratória grave. Ou seja, em outras palavras, esse vírus dificulta a respiração, sufoca a pessoa. E eu fiquei pensando, na Bíblia nós temos algo que nós somos estimulados a fazer e a fazer sem cessar, e esse algo é orar. Paulo diz, orai sem cessar. Por quê? Porque nós entendemos, queridos, que espiritualmente falando, a oração equivale à respiração da alma. E olha quantos
cristãos andam por aí ofegantes espiritualmente, em uma tremenda necessidade do oxigênio oferecido pela oração. Você, lendo no livro de Mensagens aos Jovens, página 249, você encontra ali essas palavras. Ali diz: a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituir de modo que a saúde da alma seja conservada. Se você negligenciar o exercício da oração, ou a ela se dedicar de vez em quando, segundo parecer conveniente, perderá sua firmeza em Deus. Queridos, esse assunto é de uma importância singular. Poucas pessoas dão a esse tema o valor que lhe é devido. E eu estou apenas abrindo um parênteses para mencionar isso. Apesar de nossa aplicação hoje não ser nesse aspecto do coronavírus, nós vamos nos deter ao aspecto do seu tamanho, por isso intitulamos o tema de hoje, o perigo das pequenas coisas. E o texto inicial que nós lemos, os senhores vão de se lembrar, Cantares 2,15, ali nós somos admoestados a apanhar as raposinhas que destroem a lavoura, que fazem mal à vinha. Eu estou certo de que todos vocês aqui já ouviram falar na gigante, a sequoia gigante, a maior árvore do mundo em termos de volume e também em termos de tamanho. Ela é considerada pelos especialistas um fóssil vivo. A sequoia ela atinge em média de 50 a 85 metros de altura, equivalente a um prédio de 28 andares, e chega a ter 5 a 7 metros de diâmetro. No entanto, já foram registradas medidas, recordes ou recordes em sequoias que já encontraram sequoias com 94,8 metros de altura, ou seja, equivale a um prédio de aproximadamente 32 andares e 17 metros de diâmetro. A sequoia mais antiga conhecida se encontra no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia, e ela possui, de acordo com os especialistas, 4.650 anos de existência. Eu estava lendo outro dia o ocorrido com uma dessas enormes sequoias que foi encontrada tombada e morta. Após os cientistas a examinarem cuidadosamente, concluíram ser aquela árvore da idade de mais de 500 anos. Finalmente ela tombou, morreu e caiu. E se ela tem 50 anos, de acordo com os especialistas, isso indica que quando Colombo aportou aqui nas praias da América, aquela gigantesca sequoia era um raminho já. E no exame de análise que fizeram daquele gigante da natureza, os cientistas puderam encontrar nela várias marcas deixadas por relâmpagos, por raios, digo melhor. Ela tem várias cicatrizes deixadas por incêndios, por vendavais, por furacões, e ela sobreviveu a tudo isso. Então os cientistas ficaram se perguntando, puxa vida, essa árvore que aguentou, passou por tudo isso, o que foi que a matou? E continuaram a examinar e descobriram que ela foi vencida, finalmente destruída, por pequenos vermes, uns tipo cupins, bem pequenininhos. Conseguiram atravessar sua casca. Só a casca dessa árvore tem 60 centímetros de espessura, mais de meio metro de espessura. E esse vermezinho branco conseguiu penetrar, chegou até o cerne e fez esse gigante da natureza sucumbir. O perigo das pequenas coisas. Coisas microscópicas, quase invisíveis, algumas outras. Nosso texto inicial fala de raposinhas. Eu penso que é essencial estarmos atentos para pequenas coisas.
nós temos, com a correria da vida, nós temos atropelado tudo e a gente não liga muito para detalhes, especialmente nós latino-americanos. Os europeus, os americanos, às vezes são um pouco mais cuidadosos com detalhes, nós não. Nós levamos mais ou menos, tá bom, de qualquer, tá bom, tá próximo e tá ok. Mas, queridos, precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Sabem por quê? Primeiro porque ninguém tropeça numa montanha. O que te faz cair não é uma montanha, é uma pontinha de pedra no chão. Por isso a gente precisa estar atento para pequenas coisas. Até porque, queridos, são os pequenos tropeços que produzem grandes quedas. Precisamos cuidar com as pequenas coisas, porque pequenos descuidos têm sido responsáveis por grandes tragédias. Alguns dos senhores certamente se lembram quando, no dia 1º de fevereiro de 2003, aconteceu o catastrófico acidente com o ônibus especial Columbia, levando à morte a sua tripulação de 7 astronautas e causando um prejuízo que chega na casa em torno de 10 bilhões de dólares. E tudo aconteceu, queridos, quando esse ônibus espacial estava já na iminência de reentrar na atmosfera terrestre. Naquele dia, 1º de fevereiro, o veículo espacial explodiu e seus destroços se espalharam pela região leste ali do Texas e a região oeste de Louisiana. As câmeras de televisão estavam todas focadas nos céus, esperando filmar a entrada magistral, eu diria, do Columbia, voltando ao planeta depois de 15 dias no espaço, mas lamentavelmente tudo que as câmeras captaram foram essas imagens aí. Trabalhos meticulosos depois do Conselho de Investigação de Acidente do Columbia, mais tarde identificaram a causa física do desastre como tendo sido um dano causado à asa esquerda do veículo orbital. E esse dano aconteceu aproximadamente 81,9 segundos depois que ela foi lançada, depois que ela decolou no dia 16 de janeiro do ano 2003, daquele mesmo ano. Um pedacinho de espuma isolante de aproximadamente o tamanho de um laptop, que se soltou a chamada rampa bipé, esquerda, que liga o veículo àquele tanque de combustível enorme que sobe junto e depois ele desloca ou desconecta. Essa pequena peça de espuma isolante tem aproximadamente 16 polegadas, ou seja, 41 centímetros na extremidade principal. Ao ela acertar a asa, ela causou uma pequena deformação, abriu um buraco de aproximadamente 25 centímetros. E aí, quando o Columbia voltou e entrou na atmosfera, o calor do choque térmico, quando entra na atmosfera, o calor que entrou por aquele buraco de apenas 25 centímetros, destruiu aquele veículo espacial que tinha um tamanho, o seu comprimento era de 37,2 metros e, portanto, um pedaço de espuma muito pequeno comparado com o tamanho do avião daquele avião espacial, e causou todo o dano que causou. Queridos, isso faz com que aquela expressão usada por Salomão, as palavras usadas por ele em Cantares 2, versículo 15, se não puder levantar o cursor um pouquinho, está em cima da tela, eu agradeço, muito obrigado. Ele diz aí: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse pequeno versículo nos ensina uma lição extremamente importante de excelência da vida espiritual. Queridos, a Igreja de Deus, ela é um organismo vivo e, como tal, claro, todo organismo vivo saudável cresce. E, portanto, a igreja só pode ser considerada saudável se ela estiver crescendo. E é interessante que a Bíblia ela usa muitas
alegorias extraídas da vida agrária para se referir ao povo de Deus, e dentre elas estão árvores, estão plantas. João 15, por exemplo, ali Jesus descreve a si mesmo como sendo a videira, e nós como sendo os ramos. No Salmos 1, versículo 5, o salmista descreve ali o justo como sendo semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. Enfim, o cultivo de plantas como a vinha e outras na Bíblia parecem tipificar o povo de Deus. Portanto, o crescimento dessa vinha é indicativo do nosso crescimento. E aí vem Salomão e descreve... E escreve a advertência que ele escreveu está aí em Cantares 2, versículo 15. Apanhar as raposinhas que causam dano às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Queridos, essa vinha é você, essa vinha sou eu. E a pergunta é, que danos essas raposinhas estão causando a nós? Sabem, primeiro, essas raposinhas podem ser nossas atitudes. Assim, podem ser truques e artimanhas que o inimigo usa para impedir o nosso crescimento espiritual. Nós, seres humanos, temos a tendência de, como eu disse há pouco, não dar muita importância para coisas pequenas. Mas eu quero lembrar, queridos, que todo grande problema um dia começou e começou bem pequeno. Por exemplo, quantos cânceres poderiam ter sido curados se tivessem sido identificados no começo? Quantas pessoas um dia viram um pequeno nódulo no seio, apalparam e pensaram, isso deve ser uma espinha, deve ser uma coisinha qualquer. E não deram bola. E o tempo passou, está um pouquinho maior, besteira. E o tempo passou, e um dia, é melhor ir ao médico ver o que é isso. E o médico examina, faz uma biópsia e diz, é câncer. Precisamos extrair. Só que passou tanto tempo, que esse câncer agora tem ramificações, as suas raízes já se espalharam pelo corpo e os médicos dificilmente conseguem extraí-lo totalmente. Tiram o tumor, mas aquelas raízes ainda ficam. E aí vem quimioterapia, radioterapia e vai matando a pessoa aos poucos. Tudo por quê? Não se cuidou no começo. O médico lá em Dallas extraiu um câncer aqui da minha testa, um câncer de pele. Sim. Eu fui lá, ele examinou e disse, preciso tirar para examinar. Tirou, e aí disse, volta aqui que eu preciso tirar mais. Ok, eu voltei, ele tirou mais. E depois disse, agora está ok. Mas se eu não tivesse ido em tempo, o que seria hoje, não sei. A verdade é que nós precisamos cuidar das coisas no começo. Todo incêndio é debelável, é apagável, se tão somente você agir logo que ele começa. A chama começou, pega o extintor de incêndio, um balde d'água, joga em cima, apaga, acabou. Mas depois que ele atinge certa proporção, esquece, não tem mais como. Sabem, às vezes eu me preocupo como pai, eu observo crianças que os pais se deixam desafiar por elas. E alguns pais, algumas mães chegam a achar engraçadinho a criança ser rebelde. Elas dizem, não é, eu vejo que tem o gênio do pai. Geralmente as coisas boas vão para o pai, né? Mas sabem, toma cuidado porque a criança já está começando a te dar dicas do que vai ser essa criancinha depois. Aí na adolescência, esses pais dizem, eu não sei como foi que isso aconteceu, não sabe não? Começou lá em casa, bem pequenininho, quando você achava graça. E assim é com muitas coisas, queridos. Sabe como identificar o solo fértil? O solo ideal para as raposinhas se infiltrarem? Geralmente, as raposinhas se infiltram quando as coisas estão indo bem. Numa igreja, tudo está indo bem, pode esperar, as raposinhas vão se manifestar. Elas entram porque Satanás não está feliz com o progresso. Ele não quer ver progresso em nenhuma área, então ele quer destruir. Quando as coisas andam bem numa igreja, as raposinhas logo surgem. Quando as coisas andam bem num matrimônio, surgem as raposinhas.
Às vezes uma coisinha, uma expressão infeliz falada num momento infeliz, num tom infeliz, desencadeiam problemas grandes. Tudo começa na hora que tinha tudo para ir tão bem, estava indo tão bem. Sabe, uma prova de que as coisas andam bem na sua vida é quando o inimigo começa a incomodar, quando ele começa a interferir. Uma prova de que as coisas andam bem numa igreja é quando o inimigo começa a sacudir essa igreja, essa comunidade, porque ele não fica feliz com o bem de ninguém. Às vezes as raposinhas se manifestam até mesmo em situações imaginárias. A pessoa imagina, eu nunca esqueço, uma vez eu estava, eu cumprimentei uma pessoa à saída da igreja e não cumprimentei uma outra que estava ao lado e eu não a vi, simplesmente não a vi. Eu cumprimentei aquela pessoa efusivamente e não cumprimentei a outra ao seu lado. Impressionante, mas aconteceu. Dias depois, essa outra pessoa chegou a mim, ainda bem que era uma pessoa com um emocional saudável, aí é uma bênção quando acontece com esse tipo de gente. Essa pessoa chegou e disse para mim, puxa pastor, o senhor semana passada cumprimentou fulano ao meu lado e não me cumprimentou. Eu disse, não, você está brincando, eu não fiz isso. Fez, eu digo, não, isso não aconteceu. Aconteceu. E a pessoa falava sorrindo, felizmente, como eu disse, era uma pessoa que era saudável, emocional e espiritualmente. Porque essa pessoa tinha tudo agora para ficar chateada comigo. Às vezes é isso aí, o inimigo se aproveita de situações, problemas que não ocorreram. O pastor está com raiva de mim. Não se trata disso. Amigo, Salomão conhecia a sagacidade das raposinhas quando ele ordenou que elas fossem apanhadas e fossem retiradas do meio das vinhas. Uma característica das raposas é que elas são oportunistas, são sorrateiras, são astutas. Dificilmente você vai ver raposa andando em bandos. Geralmente não andam. Elas andam sozinhas. É uma outra característica também das hienas, né? Eu li um pensamento um dia que dizia: as hienas só se unem para o ataque. E às vezes você vê, tem algumas pessoas que são assim também, elas logo conseguem um grupinho quando elas querem atacar. Depois, cada um vai para o seu lado, porque hienas não andam juntas, elas só se juntam para o ataque. As raposas são assim também, são de vida solitária, mas quando vão atacar aí é diferente. E sabe, às vezes me preocupam algumas pequenas coisas que eu observo infiltrando-se na vida de algumas pessoas queridas. E elas vêm sob o manto do não tem nada a ver. Pelo menos lá no Brasil tem essa expressão. Não tem nada a ver. E debaixo desse não tem nada a ver, queridos, as raposinhas introduzem o mal e destroem a vida, destroem o matrimônio, destroem o relacionamento, destroem a igreja, sob o manto do não tem nada a ver. Eu tenho falado aqui muitas vezes que a vida espiritual precisa ser vivida de forma radical. Se queremos entrar no céu. Se não queremos, aí podemos levar como temos levado. Mas se nós realmente levamos a sério esse assunto de entrar no céu, aí a vida espiritual tem que ser vivida de forma radical. Eu não estou falando de forma fanática. Não. Estou falando de forma radical. Eu gosto muito das palavras usadas por Josué no capítulo 24 do livro que leva o seu nome, versos 14 e 15. Ali Josué fala de forma assim determinante, definitiva, forte. Ele diz: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Agora ele se dirige à congregação em tom ainda mais forte. Ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora, fiquem sabendo de uma coisa. Eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Amados, esse tem que ser o propósito de cada um de nós que desejamos um dia entrar nos céus. Esse negócio de que, mas está todo mundo fazendo. Meu amigo, deixa todo mundo fazer o que quiser. Você não é papel carbono para copiar ninguém. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então nós precisamos nos determinar primeiro a não poupar nenhuma raposinha dentro da nossa casa, a começar por aí. Amados, outro dia eu estava num grupo de colegas de high school, me colocaram no grupo, e aí começaram aqui e acolá a jogar as mensagens, e eu comecei a ver algumas mensagens, eu digo, eu acho que eu vou sair desse grupo. E uma das coisas que colocaram nós não podemos ir ao teatro, mas o teatro pode vir até nós. E aí botaram lá um negócio, eu digo, peraí, desde quando eu não posso ir ao teatro, mas o teatro pode vir até a mim? Desde quando? Eu não vou ao cinema, mas o cinema pode vir para minha casa? Desde quando? Então, o que eu não vou fazer lá, não pode ser trazido para cá. Eu não bebo lá no bar, mas então eu posso trazer a bebida e beber em casa? Não faz sentido. Eu não vou a uma casa de prostituição, mas eu posso importar a prostituição através das redes sociais? Desde quando? Então, não faz sentido, queridos. E muitas vezes nós temos permitido que as raposinhas se infiltrem em nossos lares. Há videogames em nossos lares que nunca deveriam ter entrado aí. Sim, há filmes que nunca deveriam ter sido comprados ou alugados. Nunca. Temos que cuidar. Porque mesmo a menor raposinha, aparentemente inofensiva, que elas nunca são, estarão destruindo sua família, seu lar, sua salvação, sua relação com Deus. Uma das razões por que as pequenas raposas são especialmente perigosas é porque elas entram na vinha se arrastando sorrateiramente, quase sem serem notadas. Jamais nos esqueçamos, queridos, de que pequenos pecados e pequenas falhas têm um poder muito grande de seduzir a consciência e torná-la insensível. Sim. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas as raposinhas, elas geralmente são as responsáveis pelo pecado contra o Espírito Santo. Porque é uma coisinha pequena, gente, mas é só isso. E esse só isso adere a mais aquilo e aquilo outro. E a gente diz, mas é só isso. E a nossa consciência aos poucos vai ficando cauterizada. A gente vai aceitando o isso. E esse isso, como eu disse, transforma-se naquilo outro. E nós vamos tendo nossa vida completamente tomada. E o inimigo dá risadas. É como se você botasse suas mãos postas, botasse as duas juntas. E alguém viesse e começasse a dar voltas com um barbante, tentando te escravizar. E outro alguém dissesse, olha, cuidado com isso. E você diria, que? É só um barbante, quer ver? Olha aí, tá vendo? Eu quebro a hora que eu quiser. E deixa lá as mãos, e aí o inimigo vai dando volta. E alguém chega e diz, toma cuidado com esse negócio. E você diz, o que é isso aqui? É apenas um barbante, veja, olha. Aí, viu? Quebrei. Já não foi tão fácil quanto da primeira vez. E depois chegou ao ponto em que você tenta e não consegue. Por isso, queridos, antes que o mal cresça, corte a cabeça, diz um ditado, não é? As raposinhas, elas induzem ao pecado imperdoável. Ninguém comete esse pecado da noite para o dia. E sabem por que esse pecado se torna imperdoável? Porque você e eu não pedimos perdão. Afinal, pedir perdão por quê se eu acho que não tem nada a ver? Pedir perdão por quê se eu não acho que está errado? É por isso que eu não peço perdão. Uma vez não pedindo, eu não tenho perdão. E não tendo perdão, estou perdido. Esses pecados produzidos pelas raposinhas muitas vezes
passam despercebidos e nunca são confrontados. Você nunca os apresenta perante Deus em suas preces, você nunca os confessa, você nunca os abandona. É como se você tivesse com um tigre asiático no colo, filhotinho, alisando a cabecinha dele e dizendo: é um gatinho, veja. Como aconteceu com aquele cidadão de Las Vegas, nós todos conhecemos a história, alguns anos atrás, Roy something, o nome dele. Aquele moço tinha o tigre, eu assisti uma entrevista com ele, ele tinha mais de um tigre, mas um daqueles tigres ele dizia: esse aqui, que quando ele estava sendo entrevistado, eu me lembro que o repórter perguntou: você não tem medo de um dia um tigre desse te atacar? Ele disse: você não entende nada de tigres, eles dormem comigo na cama. E para você nunca ser atacado por um tigre, a última coisa que ele tem que ver antes de dormir é você. A primeira pessoa que ele tem que ver ao acordar é você. Ele tem que sentir o seu cheiro todo o tempo. Aí ele te assimila como alguém da família. Acontece que aquele tigre do qual ele falava, um dia o atacou. Ele depois ficou muito tempo como handicap, numa cadeira de rodas. Eu nem sei se ainda é vivo, mas o fato é que aquele moço se esqueceu de que tigre é sempre tigre. Não há como você brincar com um tigre achando que ele é um gatinho. Não, não é não. E o pecado é assim, às vezes nós o tratamos como se ele fosse um animalzinho de estimação. Tem alguns pecados que nós acariciamos, não é isso? A cabecinha dele, porque nós gostamos. Eu me lembro que uma vez eu falei aqui sobre o ocorrido no Brasil, na cidade de Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987. Naquele então, a máquina de radioterapia foi encontrada por 2 homens. Um deles chamava-se Roberto dos Santos e o outro Wagner Mota Pereira. E aqueles indivíduos estavam andando e tinha um hospital abandonado. E eles entraram naquela construção abandonada e ali encontraram uma máquina de fazer radioterapia. E eles viram aquela máquina e pensaram: uau, vamos levá-la e vender no ferro velho. E assim fizeram. Eles a desmontaram parcialmente e carregaram seus pedaços no carrinho de mão e levaram até sua casa. Ali desmontaram um pouco mais, depois levaram para o ferro velho. Acontece que ao desmontarem aquela máquina, sem ter ideia do que eles estavam fazendo, eles abriram o cérebro daquele aparelho, que consistia de uma pecinha de apenas 51 milímetros, ou seja, cerca de 2 polegadas de diâmetro, e 48 milímetros de comprimento, ou seja, muito pequena. Dentro dessa cápsulazinha estavam 93 gramas de cloreto de césio 137, altamente radioativo. O material consistia de um pó azulado e cintilante, aparentemente inofensivo, que inclusive as crianças pegaram e quando eles abriram ali, começaram a brincar, passavam na perna, parecia purpurina. E muita gente tocou nesse material radioativo sem ter ideia do que era. E a revista Time Magazine, na época, chegou a categorizar esse acidente como um dos piores desastres nucleares do mundo. Comparado depois a Chernobyl, ou aqui falam Chernobyl. E a Agência Internacional de Energia Atômica o chamou de um dos piores incidentes radiológicos do mundo. Todos que tiveram contato direto ou indireto com aquele pó, aparentemente inofensivo, extraído daquela cápsula, morreram. Os que tiveram contato direto, foram cerca de 60 pessoas que morreram. E os que tiveram contato indireto com aquele material, somou um total de 6.000 vítimas. Tudo por causa de uma cápsulazinha, com um pozinho cintilante dentro. E, queridos, todo um quarteirão de residências foi isolado. As casas, com tudo que tinham dentro, as casas foram demolidas com as coisas dentro, não puderam tirar nada. Todo um quarteirão. E pegaram todo aquele entulho, colocaram em containers de chumbo e depois enterraram
numa região desértica ali próxima. E aí está mais uma evidência do perigo das pequenas coisas. Mas também, queridos, algo que jamais nós podemos nos esquecer é que as pequenas coisas geralmente crescem. Não ficam pequenas a vida inteira. Elas crescem. E aquilo que você considerava um mero brinquedo, porque, claro, era tão pequeno, se transforma depois num tirano poderoso, que te controla. E isso é verdade quanto a todo pecado. O pecado geralmente cresce pelo uso e pelo hábito. Sua força e poder dominante estão em constante crescimento e ampliação. Os pecadinhos secretos são os precursores de pecados assustadores, escandalosos, destruidores. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que acalentaram um pecado escondido? Às vezes, grandes evangelistas. Nós conhecemos quantos casos, grandes políticos de renome, padres, pastores, indivíduos que levaram a vida acariciando um pecado secreto, mas um dia veio à tona. Queridos, esse é o problema. Você pode esconder algumas coisas de algumas pessoas por algum tempo, mas nunca você conseguirá esconder tudo o tempo todo de todo mundo. Nunca. Um dia a casa cai. Então, é importante você cuidar antes que o mal cresça. Estão lembrados de Sansão? Sansão falou para seus pais: tomai-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Está lá em Juízes 14, versículo 3, no finalzinho do verso. Salomão se encantou por uma jovem filisteia. Não fazia parte do povo de Deus. Deus era categórico, como sempre foi, em dizer que seus filhos não poderiam se juntar. Os filhos de Deus não podem se juntar com as filhas dos homens. Nem as filhas de Deus com os filhos dos homens. Deus é categórico nisso. Mas Salomão disse para seus pais: não. Sansão, muito obrigado. Sansão disse para os seus pais: não, esta é diferente. Olha que gracinha. Se Israel tivesse menina tão bonita. É sempre assim, queridos. É impressionante. A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é? Que coisa. Quando você lê na Bíblia que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Um dia nós fizemos esse estudo, você há de se lembrar. A palavra formosas, ali é a palavra hebraica toub, que significa também prazenteiras, mulheres de delícias. Não é que fossem belas e as de Israel fossem feias, não. Elas eram malandras como no Frana Cabo Verde. Só isso. E Sansão disse: não, essa aí agrada aos meus olhos. E nós sabemos, foram os olhos dele que foram tirados depois. Felizmente, no último momento, ainda teve a oportunidade de arrepender-se, graças a Deus. Mas quantos como ele não tiveram essa chance? O que dizer de Davi, queridos? Davi manda seu exército para a guerra. Os seus homens mais valentes estavam lá defendendo seus interesses, protegendo o seu império. E, de acordo com os historiadores, havia o palácio e à volta do palácio moravam os soldados mais valentes. Depois moravam os soldados não tão valentes. E assim ia-se colocando o exército para proteger o palácio do rei. Agora vejam, se Betseba estava tão próximo ao palácio que o rei pôde vê-la banhando-se, isso quer dizer para mim que seu marido era um guerreiro daqueles. Era homem valente, por isso ele morava ali bem próximo ao palácio. Davi passa e vê a cena, deveria ter ido adiante, mas ele voltou para conferir. Será que foi isso mesmo que eu vi? Aí entra Lutero, não é? Ninguém pode impedir que as andorinhas voem sobre a cabeça, mas pode impedir que elas façam um ninho. Quando Davi passou os olhos e viu a primeira vez aquela moça se banhando, aquela senhora se banhando, aquilo era o passarinho voando sobre a sua cabeça. Agora ele voltou e deixou o passarinho fazer ninho. E ele começou a cobiçá-la. E ele mandou trazê-la. E nós conhecemos a história.
terminou em adultério, gerando a morte do seu marido, aquele valente soldado, Urias, e também com a morte da inocente criança que nasceu daquele relacionamento. Poderíamos citar outros exemplos na Bíblia. O que dizer de Acã, por exemplo, lá em Josué capítulo 7. Vejam, o povo de Israel havia derrotado e penetrado na cidade de Jericó, uma fortaleza. Agora, eles tinham que lutar contra um outro povo, um povozinho. O nome já diz muito, né? Ai. E aí Josué manda só um grupo menor ali de soldados e, para surpresa de todos, eles tomam uma surra, vários morrem. Tudo por quê? Acã havia cobiçado uma capa babilônica, alguns gramas de prata e uma cunha de ouro, e trazido e enterrado debaixo da sua tenda, quando Deus disse para não pegarem nada do despojo. Acã pegou. E nós sabemos o resultado final. Acã foi destruído juntamente com toda a sua família, por causa de uma capa, por causa de um pedacinho de ouro. Se ele esperasse, ele iria nos céus andar pisando em ouro, que é isso que a Bíblia diz que vai ser com aqueles que forem para os céus. Poderíamos citar ainda o caso de Uzá. Estamos falando de pequenas coisas. Uzá. A arca está sendo trazida, o povo está em festa. Uzá, ali ao lado do carro de bois. Eu, quando criança, eu lia essa história e eu confesso, eu ficava indignado com Deus. Eu dizia, mas Senhor, o rapaz só queria segurar a arca para não cair, o Senhor fez isso com ele? E eu dizia, esse Deus é cruel, meu. Até eu ler o que Ellen G. White fala sobre o assunto, e ela diz que esse rapazinho tinha um caráter vulgar. E ele estava ali o tempo todo dizendo, esse negócio de dizer que essa arca é sagrada, que só os sacerdotes podem, é conversa. Entende? Eu só quero ter uma chance para provar que isso é tudo conversa fiada. E aí quando o carro balançou, ele disse, agora, ele levou o mãozão dele para segurar, porque aí ele teria o pretexto. Queridos, pode ser que diante dos homens a gente passe com ficha limpa, porque todo mundo vai dizer, coitadinho, ele só queria fazer. Deus conhece os corações. E nós sabemos o resultado. Uzá foi fulminado. E a gente poderia prosseguir na lista, queridos, de pequenas coisas com grandes consequências. Jeremias Taylor, ele certa vez disse o seguinte, nenhum pecado é pequeno em seus resultados. É contra um Deus infinito e pode trazer consequências desastrosas, imensuráveis. Nenhum grãozinho será pequeno no mecanismo de um relógio, diz ele. Ellen G. White, ela diz no livro Caminho a Cristo, página 32, ela fala, só com o risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. Notem, condescender com um pecado, por menor que ele seja, só pode acontecer com o risco de infinita perda. Então eu pergunto, será que vale a pena? Aí a gente vai até o livro Testemunho Celeste, volume 1, página 479, e ali nós lemos, os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas, um defeito, porém, um pecado secreto nutrido demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha carcomida por um cupim é para o navio, completo desastre e ruína. Queridos, precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Nenhum assaltante de banco começou na vida do crime assaltando bancos. Começou lá na escola, quando pequeno, roubando objetos dos seus colegas. Às vezes um lápis, às vezes uma borracha, uma coisinha insignificante. Oh, amados, os grandes problemas surgiram pequenos. A minha pergunta é,
Vamos nós esperar chegar a um desastre para dizermos, por que eu não fiz nada? Ou vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, refletindo sobre esse coronavírus, tão pequeno, microscópico, insignificante em termos de tamanho, mas olhem o caos que ele está gerando. Eu pergunto a você, o que dizer daquele pecadinho que você sabe? Na minha vida só eu sei. O que dizer daquele traço de caráter que às vezes você e eu dizemos, mas o que eu posso fazer? Eu nasci assim. Deus tem poder de mudar tudo. Deus te aceita e me aceita, do jeito que nós estávamos. Mas Ele não comete o erro de nos deixar do mesmo jeito. Ele nos transforma. Só que Ele não invade propriedade. Ele pede licença. Você gostaria de hoje dizer a Ele, Senhor Jesus, por favor, entra em mim. Remove, tu sabes, Senhor, há algumas coisinhas aqui, pequenininhas, que ninguém sabe, mas tu sabes. Coisinhas essas, do ponto de vista humano, insignificantes, mas perante ti, suficientes para me roubar a eternidade. Senhor, se tu viesses hoje, eu estaria perdido. Mas obrigado, Pai, porque tu me destes essa chance de parar e refletir no perigo das pequenas coisas. Pai, me ajude a ser radical. Peça a Ele isso, me ajude a ser radical, Senhor. Eu não posso brincar com o pecado. E Deus vai te dar o poder. Deus vai te libertar, porque só Ele pode fazer isso. E nós, inclusive, iremos cantar um hino que fala sobre isso. Se você quiser se libertar do pecado, e a Bíblia, quando fala de pecado, a Bíblia não estabelece tamanho. Pecado é pecado, não tem tamanho, não tem grande nem pequeno, é pecado. E se do teu pecado você quer se livrar, só Jesus pode dar o poder. Tem como colocar na tela para nós? Esse hino se encontra no nosso hinário, penso que é no número 261, ou 206. Convido você a cantar comigo o hino 206. Seu sangue tem poder, porque somente esse sangue pode nos livrar do pecado, em todas as suas formas, em todos os seus tamanhos. Teu querer numa lei dessa paz.
Tu conheces os nossos corações, Pai. As pessoas podem olhar para nós e ver uma coisa, mas, Pai, só Tu nos conheces pelo avesso. Senhor, por favor, todos nós indistintamente temos pecados a ser vencidos. Alguns maiores, alguns menores, do ponto de vista humano, porque perante Ti não existe essa diferenciação. Perante Ti todo pecado é ofensivo e gera morte. Senhor, por favor, coloque em nós a sensibilidade que nós precisamos ter para remover de nossas vidas aquelas coisinhas que estão como verdadeiras parasitas carcomendo nossa vida espiritual. Senhor, ajuda-nos a remover, ou remove de nós, porque só Tu tens o poder para fazê-lo, nós só precisamos cooperar contigo, mas remove de nós, Senhor, essas coisas pequenas que têm causado tão grandes tragédias em nossas vidas. Oh, amado Deus, nós Te autorizamos a fazê-lo. Te suplicamos fazê-lo e fazê-lo com urgência. Obrigado por Tu não haveres voltado ainda. Assim temos a chance de corrigir o que precisa ser corrigido. Pai, ajuda-nos a respirar espiritualmente, mais profundamente, mais profusamente, tomando mais tempo em oração. Antes nós não o fazíamos porque não tínhamos tempo. Hoje, Pai, nós temos tempo. Com essa quarentena aí que já vai para mais de um mês, o que não tem nos faltado é tempo. Mas parece que ainda não conseguimos. Então, Pai, o que falta não é tempo, é método, é organização, é priorizar o que é prioritário. Portanto, ajuda-nos também nesse aspecto. Nós Te suplicamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.